Bom dia, Marcos Dantas, bom dia aos ouvintes da Rádio Rural. A expectativa é imensa, pois já estreamos fora de Caicó, na cidade de Campina Grande. Estivemos novamente em Campina Grande, já como convidados de um grande festival de teatro lá. E sábado passado, dia 20, estivemos em Fortaleza, num festival de teatro, recebendo convites já para outros locais. E Caicó, até então, a gente, com a questão da interdição do Centro Cultural Adjunto Dias, a gente estava sem... Eu sou administrador e também como artista prejudicado, né? Como todos os artistas estão prejudicados com o Centro Cultural Adjunto Dias fechado. Então a gente estava nessa ansiedade de fazer Caicó, porque a gente vai acabar viajando aí muitos lugares, o Brasil todo, né? E a nossa cidade não conheceu o espetáculo. Na verdade, vocês queriam estrear em Caicó o espetáculo? Isso, é claro, o espaço, nossa ideia inicial era essa aí. Então a expectativa imensa, e hoje, graças o apoio, ao convite também da Sandra Kelly e toda a equipe do SERES que fez esse convite, por que não apresentar no auditório do SERES? Então, assim, surge... Quem for assistir hoje o espetáculo, amanhã e depois aí, quem vai ver que surge novas possibilidades, né? A gente transformou o auditório do SERES numa caixa cênica, num teatro. A gente transformou isso aí, o nosso espetáculo vai acontecer e a gente, aquela ansiedade de estreia, né? Da nossa cidade, e muito feliz. Felicidade. No caso, ele vai acontecer no auditório principal, né, do FRN aqui de Caicó? Isso, é o grande auditório. Qual a capacidade lá de público? 420 lugares. É praticamente o Centro Cultural de Adjunto Dias, né? O Centro Cultural está em 400 e talvez com a obra, com a reforma aí, vai ficar em 400 lugares. Quem dos dois ou no caso, responde pelo espetáculo? Quem foi que criou? Foi o Lorival ou que criou o espetáculo? Eu sou o Lorival, o diretor do espetáculo. Professor, bom dia. Qual é a expectativa sua com relação a esse espetáculo PES que estreia hoje aqui em Caicó? Bom dia, Marcos. Bom dia, Alexandre. Bom dia, ouvintes da Rádio Rural. É a melhor possível, né? O espetáculo já teve uma excelente aceitação em Campina Grande, já fizemos 2 apresentações em Campina Grande, nós já fomos a Fortaleza participar de um festival nacional. Então as pessoas têm falado muito do espetáculo, é um espetáculo feito com muito carinho, com muita dedicação, não é? Lembrar que é um espetáculo que já teve uma pré-seleção, não é? Nós ganhamos o edital do SESC em 2014, o primeiro edital da circulação das artes potiguares de 2014, conseguimos montar o espetáculo para 2015, estreamos em 2015, e eu tenho certeza que as pessoas vão se emocionar muito com o texto, com o espetáculo, porque fala de questões muito humanas, sabe? E eu acho que a gente está precisando parar um pouco, sentar e ouvir algumas coisas, sabe? Que às vezes a gente não tem coragem de dizer. Claro que o ideal é que as pessoas participem ao vivo lá do espetáculo, mas o que é que conta o PES? Como você falou no início, Marcos, há muito tempo atrás eu li, ainda na minha graduação, logo depois da minha graduação em História, eu li esse livro, sabe? Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão, do grande filósofo Michel Foucault. E eu disse, isso aí é interessante porque é uma história que me interessa muito e é uma história muito teatral. E aí eu pensei e convidei Gregory Hertel, que é um dramaturgo lá de Santa Catarina e também é psiquiatra, para fazer a adaptação. Ele leu o livro, ficou muito impressionado também e montou o texto. Então, o que é a história? No livro, a história se passa no final do século XIX, numa aldeia da França. Esse rapaz, Pierre Rivière, decide matar a mãe e os 2 irmãos por amor ao pai. Tudo por amor ao que ele tinha ao pai, que sofria na mão da mãe e da irmã e etc. E eu disse, mas eu não queria que isso se passasse na França. Então eu pedi ao Gregory que ele transformasse esse texto para o sertão. Então, na verdade, esse espetáculo se passa numa pequena comunidade sertaneja da Caatinga, do sertão nordestino, não é? A linguagem é nordestina, o cenário é nordestino, a música é nordestina, é uma música inclusive feita ao vivo, não tem gravação de música, é feito pelos próprios músicos na hora, não é? Então ele fala disso, ele fala dessa angústia. E é interessante no texto, para quem está ouvindo, porque são 3 visões sobre o mesmo crime. Quer dizer, a visão que o próprio personagem tem sobre o que ele cometeu, o que os psiquiatras pensam sobre aquilo que ele fez e o que a justiça pensa sobre o que ele fez. Quer dizer, são 3 versões do mesmo caso e a gente parece que está falando de pessoas diferentes e é da mesma personagem. E esse
P, porque P, né? P, apóstrofe S, P's, é porque são vários P's, são várias pessoas. Todos nós podemos sentir também aquilo que aquela personagem fala. Não é os sentimentos e as sensações que essa personagem sente, não é apenas de Pierre Rivière, mas de qualquer pessoa. Qual é a reação do público que já assistiu o espetáculo? Variadas, sabe? Mas a que mais me chamou a atenção, assim, digo isso porque eu soube agora há pouco tempo, foi da própria professora Sandra Kelly, diretora do SEDES, né? Ela assistiu já? Ela assistiu e ela me disse: Lorival. Eu perguntei: daí, Sandra, o que foi esse Lorival? Eu saí do teatro e voltei para casa sem dizer uma palavra com quem estava comigo. Eu não conseguia conversar. E eu me questionei de muita coisa na minha vida. Será que eu estou tratando bem os meus filhos? Será que eu estou tratando com amor os meus filhos? Será que eu estou dando um caminho bom para os meus filhos? Será que as minhas relações com as outras pessoas é uma relação que vai gerar coisas boas? Quer dizer, então o espetáculo é isso. Ele nos coloca numa situação de observar a nossa própria vida, sabe? Eu estou te dando um caso, mas são vários casos que a gente já tem de relatos, e a gente fez uma pequena apresentação para um grupo muito restrito, porque a gente queria uma crítica, pessoas que pudessem escrever uma crítica sobre o espetáculo. Então tem as mais variadas sensações, né? Todos são unânimes. O espetáculo é muito impactante. Ele impacta muito. Alexandre, quem é que no espetáculo, quantos atores acabam contracenando? É um solo, né? Um monólogo, né? Então só eu fico em cena no monólogo. A gente tem a participação dos músicos, mas uma hora aí de solitário ali naquele cenário criado, assim, um lindo cenário. Aqui destacar a criação do nosso grande artista Custódio Jacinto, né? Que criou aquele clima. Então essa personagem fica uma hora solitária ali naquele espaço bem lindo, né? Criado para isso aí. Então, assim, um grau de dificuldade diferente do que eu já nunca tinha feito um monólogo, um espetáculo solo, e muito diferente do que eu já tinha feito. Não tem aquele amigo ali, aquele outro do lado para dar o personagem e pronto. A responsabilidade de prender a atenção de quem está à frente na plateia durante horas, sozinho, é muito maior? Isso, a concentração, tudo, o grau de dificuldade aumenta justamente por isso. Não tem um companheiro, não dá um descanso. O espetáculo é muito intenso, né? É muito tenso, né? Então é um espetáculo tenso, tem toda aquela tensão da personagem. Então não dá brechas para que a gente fique desconcentrado. A gente tem que entrar naquele clima, naquele ambiente, e aí com certeza o grau de dificuldade aumenta. Lorival, estamos falando de um espetáculo que já nasce premiado, não é isso? Exatamente isso. Ele já nasce porque foi selecionado por um edital do SESC, onde mais de quase 30 grupos participaram do estado do Rio Grande do Norte, somente 5 foram selecionados. Um deles fomos nós, né? Com esse espetáculo Peixe. Então ele já nasce com isso. E já nasce também, além disso, antes de apresentar em Caicó, ela foi selecionada para 2 festivais, não é? Um festival universitário em Campina Grande e um festival nacional de monólogos em Fortaleza. Então ele já nasce grande, assim, do ponto de vista... Fortaleza, mais de 380 grupos de todo o Brasil foram, né? A gente passou nessa peneira aí, né? Se inscreveram, 14 foram selecionados, um deles fomos nós. O que é que isso representa para a nossa cultura? Eu acho muito importante. Uma das coisas que eu dizia sempre a Alexandre, e volto a dizer aqui para você, Marcos, e para os teus ouvintes, Caicó é uma cidade muito poderosa do ponto de vista cultural, não é? De grupos teatrais, de grupos de música, de grupos de dança, de várias atividades, do carnaval e tudo, não é? Eu acho ainda que os grupos de Caicó, isso, não só de Caicó, mas do Seridó como um todo, participam um pouco de editais, sabe? Existem muitos editais no Brasil para montagem de espetáculos, etc. Eu acho que nós demos um primeiro passo, sabe? Um pontapé inicial para dizer, olha, é possível a gente concorrer a editais nacionais, editais estaduais e conseguir dinheiro para montar o espetáculo. O SESC nos deu 30 mil reais para montar o espetáculo. Quer dizer, para Caicó, um grupo teatral ganhar 30 mil reais é bastante coisa, não é? E a gente conseguiu montar e está conseguindo viajar com esse trabalho. Eu acho extremamente importante. E o mais importante é que também a gente está apresentando, querendo ou não, uma estética, não é? Uma estética de espetáculo, como é possível você fazer um espetáculo com todos os recursos que você tem, o cenário, um figurino, uma iluminação bem elaborada, feito pelo Adriano Nunes lá de Currais Novos. Lembrar também, o Alexandre,
elogiou o cenário de Custódio, que é maravilhoso. Eu também queria lembrar da trilha sonora original, feita pelo Aglailson França e pelo Emanuel Bonequeiro, não é? São então, também seridoenses. O Aglailson, na verdade, é de Minas Gerais, trabalhou aqui no CDS durante muito tempo, aqui no CDS durante muito tempo, agora voltou para Minas, que passou num concurso lá, mas está conosco aqui, participa da montagem. E o Emanuel Bonequeiro é aqui de Caicó mesmo, né? Quer dizer, então nós temos um grupo aí mesclado, né, de seridoenses e não seridoenses, o que é também extremamente importante. Ok, nós temos um minutinho apenas, quem quiser participar, quem quiser assistir, no caso é um espetáculo pago, não é isso? Isso, Marcos, nós estamos cobrando um preço bem popular, R$10 a inteira, R$5 a meia, não é? Quem quiser comprar ainda até às 18 horas, lá no apoio pedagógico, sala de apoio pedagógico do SERES, perto da cantina, mas quem não puder comprar pode ser na hora também, a gente vai estar vendendo na hora do espetáculo. O espetáculo é às 20 horas, não é? Convidar todo mundo, não só de Caicó, mas do Seridó. Eu sei que o teu programa é ouvido no Seridó inteiro, não é? E além do Seridó, então convidar, não é? Venha prestigiar, atrapiar a Companhia Teatral e a União do Sobrado. É importante a gente ver cultura, assistir espetáculo teatral, se questionar, ver estéticas novas, não é? Acho que a gente está propondo justamente isso. Então, R$10 inteira, 5 meia, 23, 24, 25, hoje, amanhã e depois, sempre às 20 horas, auditório do SERES. E queira Deus que o próximo espetáculo já seja no teatro aberto, né? É o que nós desejamos profundamente, Marcos.